Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, é com alegria que estamos aqui novamente para poder cultuarmos ao Senhor. Louvamos a Deus por essa oportunidade. Estamos aqui em cumprimento à promessa que faríamos uma live tratando do assunto do homem à luz das Escrituras Sagradas. Teremos mais uma vez o apóstolo Walter Fiel falando conosco. Para tanto, eu separei um texto da Palavra de Deus que eu acho que é importante para ser base para a nossa meditação. O apóstolo vai usar várias referências, como ele sempre faz, mas eu gostaria de partilhar com você o que está registrado no Salmo de número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Como é grande o amor e o coração de Deus, mesmo na sua grandeza de ser, mesmo diante da sua magnitude, da sua majestade, Deus se lembra de nós, Deus nos criou com uma finalidade, com um propósito de sermos homens segundo a sua soberana vontade. Apóstolo Walter Fiel, seja bem-vindo. Em nome de Deus, que Deus te abençoe, Deus te ilumine, te guie na reflexão e na mensagem que o Senhor colocou no seu coração para compartilhar conosco. Amém, amém, pastor Davi, meu amigo, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, ao pastor Davi, a sua equipe que está contigo nesse trabalho, e a todos os irmãos da Igreja Gerard Batista e a todos os que estão vendo este vídeo, esta live agora. Então, dito isto, quero dizer uma vez mais que para mim é uma honra estar nesta parceria em prol do Reino de Deus com o pastor Davi e a Igreja Gerard Batista. A minha igreja no Mato Grosso é a Igreja Gerard Batista. Eu sou membro no Mato Grosso da Igreja Gerard Batista. Glória a Deus. O pastor Davi só falta me entregar uma carteirinha de membro daí. Já tem. Eu estou aqui descontraindo um pouco, mas para mim é um motivo de muita alegria estarmos juntos. E a responsabilidade hoje é tão grande quanto a semana passada. Então, e por incrível que pareça, eu também separei o Salmo 8 para compartilhar. No decurso da minha fala, eu quero fazer referência ao Salmo 8, que eu, inclusive, já tinha feito as minhas anotações. E, para tanto, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Gênesis. Vamos começar de novo pelo livro de Gênesis. Eu quero ler o texto de Gênesis e fazer mais uma oração. Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26 até o 28. Assim está escrito, palavra do Senhor, Gênesis 1, 26 ao 28. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea. Macho e fêmea. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém. Senhor Deus eterno Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estamos na tua presença agradecidos por este momento. Te
Te agradeço pela vida do pastor Davi, pela vida da Igreja Gerard Batista. Te agradeço, ó Deus, em tudo, por tudo e para tudo. E que o Senhor possa me conduzir nesta palavra que vou compartilhar com os meus irmãos sobre o tema O Homem Segundo as Escrituras, à luz da Bíblia. No nome de Jesus, te agradecendo. Prepara as nossas mentes para nós ouvirmos, aprendermos e pôr em prática no nosso dia a dia. A tua palavra em nome de Jesus. Amém. O propósito de Deus para o homem, como dizia o doutor Myles Munroe, que já está com o Senhor, ele dizia que Deus, na sua bondade, na sua grandeza e majestade, ele quis expandir o seu reino fora do território do céu. Ele queria expandir o seu reino fora do território espiritual para um território físico. Então ele cria a terra. Ele cria um território chamado terra e põe nela um administrador, um líder, chamado homem. Uma espécie chamada homem com dois tipos, macho e fêmea. A semana passada nós falamos da mulher ou da fêmea. Qual era o seu papel segundo a presciência divina, segundo o princípio eterno. Evidentemente que é um assunto que não se esgota numa live, nem o assunto da semana passada, porque há muitas nuances, nós falamos de um modo geral, e hoje de igual maneira. Mas, então Deus cria a terra. Ou seja, é um território do céu fora do céu espiritual. Mas a terra faz parte do reino do céu. Para nós entendermos e termos uma ideia melhor, igual mais ou menos o Reino Unido. O Reino Unido tem aí no sul da América Latina as Ilhas Malvinas, que pertencem ao Reino Unido, ou Inglaterra. Então, as Ilhas Malvinas é um território do Reino Unido. E nas Ilhas Malvinas tem um governo local. Um governo local posto pelo Reino Unido. Então, o governo, as Ilhas Malvinas, é conduzido por um governo local. Deus colocou o homem na terra com esse propósito, com essa função de cuidar da terra. Tanto que ele diz assim, quando eu estou falando homem, estou falando homem como espécie, mas ao mesmo tempo falando homem como macho. Compreende? Então, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, quando ele diz isto, ele diz que dominai e sujeitai. Sujeitai a terra e dominai. Então vamos ver a primeira parte. Quando ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A terra original não era dominada pelo sistema do mundo. Como disse o apóstolo João, o mundo jaz no maligno. O mundo atual jaz no maligno. Mas a terra original era um território 100% de Deus, dominado por Deus. E Deus coloca o homem no jardim do Éden, numa parte dessa terra, território do céu, para o homem cultivar e guardar. É isso que está dito no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo 15. E tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, vamos entender qual é essa capacidade desse homem, segundo o propósito de Deus. E mesmo depois da geração caída, Deus dá oportunidade ao homem a se reconciliar com ele, a se reconectar com ele, e ele mantém estas mesmas prerrogativas de poder e de autoridade. Agora, no ambiente hostil. Mas como para Deus nada é impossível, então seria também normal para o homem, não digo do ponto de vista meramente humano, fácil, mas é possível o homem continuar dominando. Por isso que o salmista escreve no Salmo 110, domine no meio dos seus inimigos. Mas vamos entender o que é que Deus quis dizer aqui. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No original, a palavra imagem significa, parte deste conceito, significa sombra, ou esculpir. O homem sem pecado refletia a imagem de Deus. Refletia a imagem de Deus. Ou seja, vamos ver o que está escrito em João, capítulo 14, versículo 9, para também confirmar isto. João,
esse é o homem, segundo a Bíblia, o homem que Deus quer que percorra a terra como seus filhos. Então, João capítulo de número 14, versículo de número 9, ele diz assim, e eu gosto desse texto, Jesus falando dele, então, ele fala no versículo 6 que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não passar por ele. Ele diz, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também meu Pai, porque desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus dizendo que eles estavam vendo o Pai. De igual maneira. Então replica Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E então disse o Senhor, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então Jesus está falando aí que ele era a imagem e semelhança do Pai. O homem sem pecado, e neste caso, depois do pecado do Éden, o único homem com esta plenitude desta imagem e desta semelhança é Jesus. Esta imagem, refletindo esta imagem, Jesus, homem perfeito, refletindo a perfeita imagem do Deus invisível, do Deus espiritual. Mas quando ele diz assim, quero voltar aqui ao texto de Gênesis, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, significa dizer que é igual na operacionalidade, igual na essência, semelhante no operacionalizar. Aleluia. Então, Jesus também diz, no Evangelho de João, no capítulo de número 14, no versículo de número 12, o Senhor Jesus também mostra essa semelhança. Ele diz assim, João 14, 12, na verdade, ou em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda fará maiores, porque eu vou para o Pai. Então Jesus estava dizendo, se vocês crerem em mim, vocês vão operar como eu opero, vão fazer como eu faço. Porque assim como o Pai me ensinou, disse Jesus em João 8, ele diz, assim como o Pai me ensinou, eu também faço. Eu faço somente aquilo que o Pai me ensinou. E, para não ficar só nisso, Jesus diz no Evangelho de Lucas, quando seus discípulos voltam da primeira viagem missionária dos 70, então Jesus diz no versículo 19 do capítulo 10, diz, eis aí, eu vos dei autoridade para pisar serpente e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então, quando Deus nos cria e bota no Éden, ele nos fez exatamente semelhante a ele. Quando ele diz a palavra semelhante, eu me lembro de Isaías, capítulo 14, se eu não me falha a memória, Isaías, capítulo de número 14, quando Satanás disse assim, olha, eu quero me tornar semelhante ao Altíssimo. Ele queria se tornar semelhante ao Altíssimo. Então, o que eu quero dizer? Essa palavra semelhante, ela é tão significativa que o próprio Lúcifer, quando ele fala a respeito da rebelião que ele quer promover no céu, ele diz, versículo 14 do capítulo 14 diz aí, eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, quando Deus cria o homem com essa perfeição, porque ele tirou do que havia e do que há nele e pôs no homem. Então, quando ele diz que façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele então dá as prerrogativas de que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aí ele torna a repetir. Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea. Ele está falando de uma espécie de dois tipos, macho e fêmea. E Deus os abençoe e diz, frutificai-vos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai a terra e dominai sobre, de novo, ele repete o final do versículo de número 26. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? A prerrogativa do homem, Deus criou o homem para liderar. Só que Deus não criou o homem só, ele criou uma raça. Ele diz, frutificai e multiplicai-vos. Então,
O homem tem a capacidade de domínio, de um modo geral. Deus colocou o homem como liderança na Terra, mas Deus colocou o homem também com lideranças específicas, dentro de um propósito específico inerente à individualidade. A individualidade. A gente precisa entender essas coisas. Então, o homem, segundo a Bíblia... e alguém pode questionar e dizer assim, não, mas o homem pecou no Éden. Verdade, mas Deus deu a oportunidade do homem se reconectar com ele. Então, depois do Jardim do Éden, que morre Adão e Eva, então o homem se corrompe. Claro, Adão e Eva tiveram aí, sob a misericórdia e graça de Deus, só que o homem continua em pecado, o homem continua fazendo as coisas erradas, e no capítulo 5 do versículo 6, capítulo 6, de versículo 5 de Gênesis, então da Bíblia diz que os desígnios do coração, ele viu que os desígnios do coração do homem é continuamente mal. Então, no capítulo de número 7, ainda no capítulo de número 6, versículo 11, ele diz que a terra estava corrompida e cheia de violência. E então, ele chama Noé. De toda aquela balbúrdia de iniquidade, ele encontra Noé, um homem justo. Então, Noé constrói a arca, veio o dilúvio. No capítulo 9, quando Noé sai da arca, a mesma palavra que Deus deu a Adão e Eva, ele dá a Noé. Ele diz assim para Noé, e abençoou o capítulo 9 do versículo 1. Então, aqui a liderança continua restaurada. Agora, no ambiente hostil, aonde já tem pecado, aonde a natureza do pecado já está presente, mas a prerrogativa, se manter fiel a Deus, aí então continua com essa mesma prerrogativa e com essa mesma autoridade, ainda que agora no ambiente hostil. Abençoou a Deus a Noé e seus filhos e disse, sede fecundos e multiplicai e enchei a terra. Ele repete a profecia do Gênesis, capítulo 1. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre os céus, sobre tudo que se move sobre a terra, sobre os peixes do mar, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. E tudo que se move e vive vos será dado por alimento. Inclusive, as ervas verdes, eu tudo vos dou agora. Então, essa capacidade de liderança, de domínio, continua com os homens que entregou a sua vida a Jesus Cristo. Porque a capacidade plena de domínio e de liderança está presente. Aí alguém pode olhar para mim e dizer, por que no nosso tempo a gente não consegue fazer isso? Porque a gente observa as circunstâncias à nossa volta e esquece de observar meramente ou simplesmente o princípio eterno. Ao longo da história, Satanás sempre tentou perverter, sempre, depois do pecado, a partir do pecado do Éden, Satanás sempre tentou perverter o plano de Deus. Quando Jesus entra em cena lá em Lucas, no capítulo de número 4, no versículo de número 4, Lucas 4, versículo de número... Versículo 5, e levando-o, mostrou-lhe no momento os reinos do mundo. E disse o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Por esta razão, que o apóstolo João diz, o mundo jaz no maligno. Capítulo 5 de 1 João. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o diabo sempre tentou perverter o princípio de liderança e de autoridade. E Deus nunca mandou o homem tripudiar sobre o outro. Deus nunca mandou o homem dominar sobre o outro. Deus mandou dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e tudo que se move sobre a terra. E mandou sujeitar a terra. A terra, então, obedeceria às ordens dos homens, segundo a orientação eterna do Deus que fez o céu e a terra. Então, vamos compreender uma coisa a este homem, à luz da Bíblia, já depois do Éden. Agora, falando de crentes no Senhor Jesus, de filhos de Deus. Aqueles que creem em Jesus Cristo foram feitos filhos de Deus. Sobre o quê? E uma pergunta devemos fazer. Sobre o que o homem teria que dominar? Sobre os animais e sobre a terra. E sobre o seu propósito individual. Sobre o seu propósito individual. Sobre o que e quem o homem tem que liderar.
O homem tem que liderar, no caso, a sua casa, liderar sobre a mulher e liderar o seu propósito. Há uma coisa diferente entre dominar e liderar. Dominar, você tem a capacidade de botar tudo sob o seu comando absoluto. Domínio. Um domínio impositivo. O homem no Éden. Os animais não teriam opção a não ser obedecer o homem. A terra seria sujeitada ao homem. A partir do Éden, a partir do pecado do homem, ainda assim, como crentes no Senhor Jesus, nós temos a capacidade de dominar o nosso propósito. E em nosso propósito inclui tudo o que Deus entregou-nos para nós individualmente, como propósito, nós teremos a capacidade de dominar. E temos a prerrogativa de dominar. Agora, sobre o que eu tenho que liderar? Eu tenho que liderar sobre a minha casa. No caso do homem casado, liderar a minha casa, liderar sobre os meus filhos, liderar sobre a minha esposa. E liderar no meu propósito. Em primeiro lugar, no meu propósito eu domino, mas eu também lidero, porque ninguém cumpre o seu propósito sozinho. E para mim liderar o meu propósito, eu domino e tenho liderança como é que eu diria, na operacionalidade do meu propósito, que é o meu ministério, seja ele profissional ou eclesiástico, eu tenho esse domínio e ao mesmo tempo eu tenho a capacidade de liderar nele e dominar sobre ele. E quem participa comigo do meu propósito? Então eu vou liderar essa pessoa. E o que é essa liderança? A pessoa vai perceber que vale a pena seguir e caminhar comigo no meu propósito. Porque ele caminhando comigo no meu propósito também vai realizar o propósito dele. Porque os dois vão caminhar na mesma direção, na mesma vocação, ou seja, no mesmo projeto. Quando eu lidero a minha casa, significa que todos que estão na minha casa, ou seja, meus filhos e a minha mulher, estão sob a minha liderança porque eles concordam que o projeto de vida que eu tenho para a minha esposa e para os meus filhos, e eles concordam comigo que é um projeto vencedor, então eles caminharão comigo, sob a minha liderança. Liderança significa coordenação. Liderança significa você, segundo o que diz a palavra de Deus, não segundo o que diz simplesmente a filosofia humana, com alguns fragmentos da palavra de Deus. Então, o homem para liderar, segundo a palavra de Deus, o homem segundo a Bíblia, ele precisa, em primeiro lugar, conhecer o seu propósito, como filho de Deus, como pertencente ao reino de Deus. Ele precisa conhecer o seu propósito. Ele precisa planejar a execução do seu propósito, estabelecer as metas. Ele precisa expor aos seus liderados o propósito e o plano de execução deste propósito. Então, expor bem aos seus liderados. Ele precisa conduzir os seus liderados na execução deste propósito. Ele precisa, e conduzir não é dominar, conduzir é mostrar como caminhar em, ou caminhar para, ou caminhar no propósito. E eu preciso coordenar essa operação, essa operacionalidade, eu preciso supervisionar. E eu preciso, como líder, proteger os meus liderados. E eu preciso prover os meus liderados. E como casado, tenho a prerrogativa de lutar para prover, ser o provedor da minha casa. Alguém pode dizer, mas na sociedade pós-moderna isso não existe. Não importa se a minha mulher ganhe 10 vezes mais do que eu. A coordenação da liderança da casa, independente de quem ganha mais ou menos, continua do homem. Não importa o que a sociedade inventou como um novo jeito de liderar, como um novo princípio de liderança, como servo de Deus, a gente continua fiel à palavra de Deus, porque ela é imutável. Imutável. A gente precisa entender isso. Depois da queda, como eu disse, Satanás sempre tentou perverter este princípio de liderança, através de uma rebelião também na terra. Em Gênesis 6:4, começa a mostrar essa rebelião. Começa a falar dos homens valentes. Os homens valentes da antiguidade eram homens antinaturais. Homens que, amantes de si mesmo, e que praticavam violência, e que dominavam sobre outros homens. Porém,
ao longo da história, Deus sempre quis que o homem olhasse para ele e mantivesse-se reconectado com ele, conectado com ele. E esse plano original de Deus nunca mudou. A prova disto é que depois do dilúvio, Deus dá essa mesma palavra que dá a Noé, foi exatamente a mesma palavra, ou semelhantemente, a palavra que ele deu a Adão e Eva no Éden. Com algumas pequenas variações, mas o princípio continua exatamente o mesmo. E como é que tem que ser, apóstolo, este tratado, esse trabalhar desse homem macho? Como é que tem que ser? Em primeiro lugar, tem que observar o que está dito no livro de Gênesis, quando Deus chama Abraão, Deus dá uma orientação para Abraão. Capítulo 17 de Gênesis, versículo 1. Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Porque eu farei entre mim e ti uma aliança e te multiplicarei extraordinariamente. E ele diz assim, no versículo 5, ele muda o nome de Abraão para Abraão, porque diz, você vai ser pai de nações numerosas. Eu te constituí como pai de numerosas nações. Então, Deus faz do nome de Abraão quem ele era. Então, Deus, quando somos salvos em Jesus Cristo, até o nosso nome, que de repente tinha um nome de depreciação, Deus faz o nosso nome novo diante dele e diante dos homens. Agora, quais são as características desse homem segundo a Bíblia? Já que eu entendo que esse homem, segundo a Bíblia, ele é um líder. Ele é um governo. Aleluia! Glória a Jesus para sempre. Como é que eu vejo isso? Onde é que eu vou identificar isso? Nós temos um exemplo clássico que está dito no livro de 1 Samuel, que é uma palavra destinada a Davi. 1 Samuel 16, 18. Assim diz a palavra de Deus. Estava Saul perturbado, então ele pede alguém que soubesse tocar. Então, para aliviar a sua tensão espiritual e, por que não dizer, emocional. Então, no versículo de número 18, a Bíblia diz assim, respondeu um dos... então disse Saul aos seus servos, buscai-me um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Isso porque ele estava aí sendo perturbado por espíritos malignos por causa da sua própria desobediência. Bom, mas o que interessa é quais são as qualidades deste homem segundo a Bíblia. Então Davi é um exemplo claro. Por que eu peguei o Davi? Porque Davi, apesar das suas falhas, era um homem segundo o coração de Deus. E aí um homem segundo o coração de Deus é um homem que reconhece que sem Deus ele não é nada. Ele reconhece que sem Deus ele não é nada, mas ele também reconhece que com Deus ele pode qualquer coisa. Será que é verdade? O salmista, no Salmo de número 60, versículo 12, se eu não me falha a memória, eu quero compartilhar com vocês. Salmo 60, 12. Esse salmo foi escrito por Davi também. Salmo de Davi. Então está escrito assim: em Deus faremos proezas, porque ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Então, as qualidades deste homem, segundo a Bíblia, está aqui. Então respondeu, capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse: conheço o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar um instrumento que seria bom para Saul. Lá no livro, na carta que Paulo escreve a Timóteo, ele diz que ele não tinha que se envergonhar, mas ele tinha que ser um obreiro aprovado que maneja bem a palavra. Eu vou substituir, dentro desta visão que nós estamos aqui falando, sabe tocar. Não simplesmente saber tocar um instrumento, mas uma pessoa que sabe, em primeiro lugar, qual é o seu propósito. Chama o filho do belemita que sabe tocar. Então, ele era um homem que sabia tocar. Ele sabe tocar bem. Que sabe tocar. É um homem que tem propósito. É um homem que sabe o que quer. E porque sabe o que quer, ele sabe qual é o propósito. E pelo fato de saber qual é o propósito, ele buscou conhecimento a respeito do seu propósito e ele executa bem o seu propósito. Esse era Davi. E como filho de Deus, nós temos que conhecer o nosso propósito e nós temos que executar o nosso propósito dentro do princípio do Deus que nos deu o propósito. Esse é o homem segundo a Bíblia. Isso em primeiro lugar.
Porque eu não posso liderar se eu não conheço o meu propósito. Eu não posso liderar segundo a Bíblia se eu não conhecer bem o meu propósito e não receber as instruções pela própria palavra de Deus como operacionalizar este propósito. Mas é interessante que ele sabe tocar e é forte. Forte em quem? Forte em Deus. Ele é forte fisicamente porque é saudável, mas ele é forte em Deus. É um homem forte em Deus. Tanto é que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo também disse também a Timóteo, fortalece-se no Senhor. Fortalecer no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E para a gente se fortalecer do Senhor, eu preciso de revestir das armaduras de Deus. Ser forte no Senhor. É o Senhor que me fortalece. A Bíblia diz, no livro de Isaías, no capítulo de número 40, se eu não me falha a memória, e eu compartilho com você agora, diz a Bíblia assim: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. A nossa força vem do Senhor. A nossa força não vem de mim mesmo, não vem dos meus aparatos, vem do Senhor. Porque a nossa essência original é o Senhor. Ele pôs em nós, nascidos de novo, nós que nascemos de novo, então a vida que há em Cristo é a mesma que há em nosso espírito. Então nós estamos lutando para o aperfeiçoamento da nossa alma e das nossas vontades do corpo, para que haja uma unidade. E mantendo esta unidade, então nós podemos exercer a nossa liderança, a nossa autoridade, segundo o propósito de Deus e segundo a lei de Deus. E ele é valente, é um homem destemido. Quem conhece o seu propósito não tem medo de nada, é desassombrado. O homem que conhece o seu propósito, ele é forte, porque o seu propósito, a execução do seu propósito, ele faz com que ele seja reenergizado. Pastor Davi, há muita gente, há muitos obreiros, por exemplo, na casa do Senhor, que estão exaustos porque estão fora do seu propósito. Estão cumprindo as suas próprias agendas e não a agenda do propósito que Deus estabeleceu para eles. Há muitos maridos que estão exaustos no exercício do seu propósito como chefe de família, porque por causa das vãs sutilezas do diabo, deixaram de exercer esta liderança que lhe é facultada não por sistema humano, facultada por Deus. E aí o seu casamento, o seu lar começa a estar pesado. Há homens que eu conheci na minha vida que se sente melhor estando fora de casa do que em casa. Porque o homem que tem consciência do seu propósito na sua casa, da sua liderança no seu lar, da sua liderança, não do seu domínio sobre a sua mulher, da sua liderança e sobre também os seus filhos, então ele tem prazer em voltar para casa porque sabe que aqueles que estão em casa lhe esperando está com ele no mesmo propósito, reconhece a sua liderança e faz questão de caminhar com ele junto, porque todos estão no mesmo propósito. Sabe tocar, é forte, é valente. Quem conhece o seu propósito, sabe como operacionalizá-lo, é valente. E quando eu estou me sentindo desgastado por causa da força do trabalho, o Senhor me renova as forças. Homem de guerra. Quando nós estamos desenvolvendo a nossa liderança e o nosso domínio, porque domínio no meio dos inimigos, não podemos esquecer que estamos no meio de inimigos, então quando estamos no meio dos inimigos e exercendo a nossa liderança, o nosso domínio naquilo que é facultado exercer domínio e naquilo que é facultado exercer liderança, quando por conta das labutas, das angústias, por causa das tribulações, nos sentimos exaustos e cansados, então o Senhor nos fortalece e nós somos obrigados a nos comportar como soldado, como homem de guerra. Porque a Bíblia diz, a conselho de Paulo a Timóteo, e eu compartilho com você agora mesmo, Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, ele diz aqui de forma muito clara. Ele diz aqui, olha, capítulo 2 Timóteo 2, ele diz assim, Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça do Senhor que está em Cristo Jesus. Aí no versículo 3 ele diz, participe dos meus sofrimentos como bom soldado. Então Paulo estava dizendo que ele estava numa batalha ferrenha como bom soldado, porque nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida. Então, nenhum líder que está cônscio da sua responsabilidade, das suas prerrogativas, está consciente do seu propósito, se envolve com negócios alheios ao seu propósito, que te toma tempo e que te faz desviar do caminho.
Ele diz, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O Senhor nos arregimentou para liderar em nosso propósito. E faz parte do nosso propósito como homem macho, não apenas como espécie, mas como macho, liderar, em primeiro lugar, a nossa vida, o nosso propósito individual, mas como casado, liderar a nossa casa. Como obreiro, liderar o nosso ministério, dentro daquilo que nos é facultado. Glória a Jesus para sempre. Então, nós vamos enfrentar a adversidade. Por isto que aquele moço que dá referência para Saul a respeito de Davi, diz, ele é um homem que sabe tocar. Sabe tocar. Ele conhece o seu propósito. E ele sabe executar o seu propósito. Ele é forte. Ele é forte porque ele tem um propósito. Ele é valente porque ele não desanima nas lutas para executar o seu propósito. Quantas vezes Saul tentou matar Davi, mas ele estava ali para tocar a sua harpa para Saul. Ele é valente, homem de guerra. Ele é valente, homem de guerra. Não porque ele provoca a guerra, é porque a guerra vem ao seu encontro. No exercício do nosso propósito, como disse Jesus, no discurso das bem-aventuranças, nós enfrentaríamos oposições. Mas aquele que está firme com o Senhor Jesus, consciente do seu propósito, ele não tem medo de nada. Ainda que o medo venha, ele repreende o medo e Deus o fortalece. Aleluia! Aleluia! No Salmo de número 34, o salmista nos dá uma revelação extraordinária que eu compartilho com vocês. Salmo de número 34 está dizendo assim: busquei ao Senhor e ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Porque quem ainda que está com temor de alguma coisa, ao estar focado no seu propósito, entende que pode seguir adiante, porque o propósito não foi concebido pelo seu próprio coração. O propósito foi dado pelo Senhor. Mas é mais interessante, ele diz, homem de guerra, sisudo em palavra, não é um tagarela desenfreado, é um homem objetivo nas palavras, sábio nas palavras. Não é à toa que há muitos salmos escritos por Davi. Há muitos ensinos deixados por Davi, em forma de cântico, em forma de salmo. E de boa aparência, porque o Senhor é com ele. Porque aquele líder que lidera segundo a Bíblia e faz as coisas à luz da Bíblia, o homem que é crente no Senhor à luz da Bíblia, não com resquícios da filosofia do mundo, não com o resquício da filosofia vigente no sistema do mundo hoje, então esse homem é de boa aparência. Porque o Senhor é com ele. Aonde ele passa, as pessoas veem que o semblante dele é de um homem de Deus. Ainda que essas pessoas não conheçam a Deus. Eu tenho experiência disso, porque em alguns lugares no Brasil que eu cheguei, as pessoas não me conheciam e chegavam a me perguntar assim, você é pastor de que igreja? E eu perguntar para a pessoa dizia assim, não, eu não sou crente não, sou católico. Mas você tem um brilho diferente. E só um de Deus que tem esse brilho nos olhos. E era de boa aparência, porque o Senhor era com ele. E quando nós entendemos esse propósito e temos essa convicção que o Senhor é conosco, nós somos dirigidos por ele, comandados por ele, gerenciados por ele, e então tudo que nós fazemos prosperará. A Bíblia diz que José, tudo que ele fazia, prosperava, porque José, mesmo no meio da adversidade, ele estava de olho no seu propósito. E olha que o propósito de José, Deus não havia revelado ele com detalhes, mostrou as estrelas, e ele como um sol. E as estrelas inclinando para ele. Então, o que a gente observa que o homem segundo o coração de Deus, ou o homem à luz da Bíblia, ele precisa exercer a sua liderança. Aleluia, aleluia. E o homem precisa ser corajoso. Davi, quando está terminando seus dias na terra, pastor Davi, ele chama o seu filho, Salomão, e no livro de 1 Reis, capítulo 2 de Salomão, ele dá uma palavra para Salomão que me chama a atenção. Capítulo 2 de 1 Reis. Estou falando de um homem segundo a Bíblia, não segundo o sistema do mundo hoje. Porque o homem segundo o sistema vigente no mundo hoje é para se tornar cada dia mais um... Eu vou usar uma linguagem tosca, um banana. Então, o que Davi disse para Salomão, reflete o que Deus diz para nós. Façamos um homem conforme a nossa imagem e semelhança, macho e fêmea, com todas as letras.
garrafais, sem meias letras, sem meias palavras. E ele disse, aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois ser homem. Como Davi não estava falando para uma das suas filhas, quando ele diz homem, ele estava dizendo, seja macho até o tutano. Para exercer a liderança e para ser um homem, segundo as Escrituras, temos que ser macho. Com M maiúsculo. Mas a filosofia do mundo é diferente. Não, eu não estou preocupado com a filosofia do mundo. Eu sou servo de Deus até o tutano. Não, ser macho é ser machista. Negativo. Ser machista é o que Satanás tentou perverter o homem desde o princípio. Como ele percebeu que só a história do machismo não ia resolver, porque ele também despertou nas mulheres a busca da sua autodefesa, então ele tenta transformar o macho em machismo, em uma situação ditatorial. E Deus nunca mandou exercer liderança com sistema ditatorial. Nunca. Mas Deus nunca disse que o homem era para ser menos homem. Ele disse, e Deus fez o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ele criou um homem, espécie, macho e fêmea. Satanás trabalha desde o princípio para mudar a cabeça dos homens através de uma ideia. Porque ele percebeu que só impor também não resolve. Porque o homem também tem poder de decisão. Mesmo o homem debaixo da sua liderança. Mesmo os homens que não estão conectados com Deus, está conectado com ele através do sistema. Ele sabe que o homem pensa. Então o homem, quando se vê escravizado, ele tenta dar um jeito de sair da escravidão. A escravidão que mais lhe interessa sair. Então, ele usa os eruditos das culturas, das filosofias, usa os eruditos relacionados às ciências humanas e, através de uma ideia, começa a criar uma percepção intelectual, começa a formatar um plano, uma doutrina, um sistema, e que dá origem à chamada ideologia. A chamada ideologia, a formação, é a ciência que forma ideias, que formata um tratado por intelectuais, um tratado acadêmico para dar valor, um tratado acadêmico para dar credibilidade. É um conjunto de ideias, princípios filosóficos, convicções sociais, convicções políticas e assim por diante. Contudo, devo lembrar aos homens da Igreja Geral Batista que esse tipo de ideologia nunca veio de Deus. Ela pode ter alguns fragmentos de coisa boa, mas por trás está o dedo do sistema do mundo que jaz no maligno. Então, o que eu tenho que ser? Eu tenho que ser o que eu tenho que ser. Homem macho. Já que estamos falando do homem macho. Do tipo homem espécie macho. E eu não posso declinar da minha responsabilidade de liderança. Mas as filosofias do mundo atual, as ideologias, tentam trabalhar no coração do homem a ideia de que isto pode ser mudado, de que isso não é bem assim. E de que a Bíblia, ou os princípios que temos dentro de um mundo liderado por Satanás, de um mundo que jaz no sistema do maligno. Então, a ideia de que isto não é bem assim, de que os princípios tradicionais e tidos patriarcais que observamos em muito até os dias de hoje, eles são arcaicos. Que o sistema de vigência e de convivência entre o homem macho e a mulher fêmea podem ser transitórios. Nós podemos criar outras metodologias. Do ponto de vista de Deus, não pode não. Do ponto de vista do homem dominado pelo sistema que jaz no maligno, pode acontecer. Porque tudo aquilo, toda filosofia, todo arcabouço filosófico ligado às questões humanas, ainda que tem muita coisa boa, por trás há um plano de Satanás. O pano de fundo é o domínio de Satanás. Para continuar dominando as mentes humanas e para quebrar os padrões divinos tidos na nossa sociedade judaico-cristã
como padrões arcaicos. E que tem que ser mudado, quando na verdade não. Tem que permanecer fiel ao princípio eterno. Até porque o princípio de liderança de Deus é para servir, não para ser servido. É para coordenar, é para guardar, é para proteger, é para prover, é para conduzir, é para motivar, é para inspirar. Não para dominar. Deus nunca botou: ah, não, mas o meu marido é crente e é dominante dentro de casa. Então ele está exercendo a liderança da maneira errada. Evidentemente que o exercício da liderança tem a prerrogativa de gestão. Gestão é coordenação de um propósito. E quem está dentro da mesma casa é porque concorda com o projeto para aquela família caminhar. Isso não significa que todos têm que ser igual, mas todos têm que caminhar dentro do mesmo propósito. Eu disse aqui a semana passada que, do ponto de vista operacional, porque eu sou proativo sempre, eu tenho uma pilha ligada 24 horas por dia, eu tenho rodinha nos pés 24 horas por dia, meu apóstolo não. Ele é mais reativo. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu estou há mais de 10 anos nesse ministério. E eu nunca tive um risco de discussão com ele. Porque quando ele fala do ponto de vista operacional algo que eu não concordo e que ele põe como regra, eu enfio a minha viola no saco e sigo em frente com ele. Apóstolo, mas isso não é domínio? Não, porque eu que quis submeter-me à liderança dele. Quem quer se submeter à liderança de outrem tem que seguir o projeto daquele, ou se ajustar para os dois caminharem juntos. Quando alguém se casa, quando um homem casa com uma mulher, os dois têm que estabelecer um projeto para os dois caminhar juntos. Porque a vida de solteiro do homem líder e a vida de solteira para a mulher, uma adjutora fiel, que também é líder, subordinada à liderança do homem, ainda assim, a vida deles como solteiro só serve para eles quando era solteiro. Como casado, eles têm que ajustar para construir um novo projeto. Porque se cada um tentarem continuar no seu projeto de solteiro, não vai para canto nenhum. E nessa construção desse novo projeto, não pode, a cadeia de liderança não pode mudar ao bel prazer dos dois. Tem que continuar seguindo o princípio bíblico. Apóstolo, mas você está sendo muito radical. Não estou sendo radical, estou sendo bíblico. Eu estou com a minha mulher há mais de 30 anos, porque nós estabelecemos, em alguma altura da nossa vida, nós estabelecemos um projeto por onde caminhar. Nós começamos também da maneira errada, porque nem eu nem ela conhecíamos a Jesus. Mas depois que nós conhecemos a Jesus, nós começamos a ajustar o nosso projeto de vida para os dois caminhar no mesmo projeto. Hoje os nossos filhos e nós todos, nós 4 caminhamos na mesma direção. E cada um tem a sua personalidade individual, mas nós nos submetemos para caminhar todos no mesmo projeto sob a minha liderança. E toda liderança que se presta tem voz de comando e tem voz de mando, para a execução do projeto ser dentro das prerrogativas do projeto, do estabelecido no projeto. Evidentemente que, para executar esse projeto da minha casa, eu não consigo fazê-lo só. Então, muitas coisas, aquilo que a princípio não se abre mão, mas do ponto de vista operacional, eu sento com eles para ver para onde é que nós vamos. Ainda que eu concorde 100% com os meus filhos e com a minha mulher, a última palavra tem que ser a minha. Porque a bênção do Senhor passa por mim na casa. É isso que diz a Bíblia. Ainda que eu concorde 100% com a ideia deles no que tange a operacionalização, a última palavra tem que ser a minha. O amém tem que ser meu. Isso é liderança. Uma casa dividida não prospera, porque uma casa dividida há 2 lideranças ou muito mais. Por isso que há muitas famílias de crente que não prosperam, que dentro da igreja é uma bênção, dentro de casa é uma parafernália, porque cada um quer fazer uma coisa do jeito que lhe dá na telha. Isso não funciona. Isso não é de Deus. Isso é um princípio do diabo. E deixa eu falar aqui, pastor Davi, e eu quero, não sei com quantos minutos nós estamos, estou vendo aqui que nós já estamos com 55 minutos. Eu queria abrir para o pastor Davi, para o pastor Davi fazer algumas considerações, algumas pontuações, para me encaminhar para o final desta live, porque, meu Deus do céu, o tempo é pouco demais, o assunto é muito vasto. Pastor Davi, eu queria passar para as suas mãos aí, para o senhor fazer alguns comentários seus. Depois eu vou falar a respeito
do politicamente correto, em que os homens estão se submetendo, estão se tornando bananas, estão com medo de exercer, por causa da ideologia do politicamente correto. Há muita coisa dentro do politicamente correto que está correto, há muita coisa, mas são fragmentos. O plano por trás é para desmontar o propósito de Deus. Alguém aí que vai me ver depois vai dizer assim, eu não concordo, eu não estou nem aí para quem não concorda, eu estou sendo 100% bíblico. Muito bem. Não estou nem um pouquinho preocupado, pastor Davi. Eu estou 100% bíblico aqui. Então, pastor Davi. Apóstolo, é realmente um desafio propor uma construção ou uma discussão sobre esse tema. Esse tema exige mais tempo. Claro. E exige de nós a flexibilidade na compreensão dessa complexidade de ser homem. Isso, claro. Assim, que o seu encadeamento de ideia e de assunto diante da palavra está extraordinário, extraordinário. Eu gostaria só de destacar, eu acho muito importante essa sua caminhada, essa sua passagem por vários textos da Bíblia acerca do homem à luz das Escrituras, mas eu vou só citar duas referências, porque essa é uma condição que às vezes se manifesta no exercício do ministério pastoral, do pastor lidar com um homem que às vezes não tem vínculo conjugal, um homem solteiro, um homem casado, um homem que tem uma família, um homem que tem um ministério, tem uma profissão. Nós estamos vivendo um tempo, realmente, e eu achei interessante aí o propósito, a finalidade, a questão do dominar, essa distinção do dominar. Na realidade, existe uma proposta para que o homem domine a si mesmo. Isso já é fora da sua capacidade, mas é fruto do Espírito. É o Espírito que dá ao homem a capacidade de se autodominar. Como o homem não se consegue dominar, ele tenta dominar o outro, controlar o outro. E não é esse o propósito de Deus, mas sim o homem liderar com sensibilidade debaixo do propósito divino. Mas lá em Gênesis, capítulo 2, quando Deus criou... Só um segundo, pastor Davi. Sim. Me perdoe aí que meu telefone está começando a querer ser descarregado. Só um segundo. Tranquilo. Eu estou ligando aqui a bateria. Só Jesus na causa. Pronto. Isso. Agora não descarrega mais. Pronto. Me perdoe aí. Isso acontece até com um homem que vai descarregando a sua bateria de propósito e vai vivendo centrado no seu propósito e não no propósito de Deus. Nós precisamos estar Exato. E foi uma das ações malignas lá no Éden, perverter o propósito do homem. Que o propósito do homem tinha como finalidade glorificar a Deus, e esse propósito só pode ser vivido a partir desse homem que estabelece uma comunhão com Deus, porque tem muitos homens que operam e revelam a sua capacidade, e tem um potencial, tem aptidão, mas não cumpre o propósito pelo qual foi estabelecido. Mas não vou entrar nesse assunto agora. A questão é Gênesis capítulo 2, versículo 24, depois daquela declaração do homem, Adão, para Eva, nós temos uma intervenção divina dizendo algo para o homem. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu vou só ler esse texto, vou ler mais um texto, e aí eu vou fazer uma consideração, e aí eu já devolvo para o apóstolo da continuidade. O que nós enfrentamos no Brasil? Quando Deus ordena que o homem deixe pai e mãe, um caminho que Deus constrói para que esse homem viva dentro de uma autonomia de propósito, e o seu propósito não está ligado com uma questão de vinculação com a figura paterna, mas de vinculação com o propósito celestial. Exatamente. Viver nessa conexão de expansão do reino de Deus e de tudo que ele fizer
seja para a glória de Deus. Mas no Brasil, apóstolo, nós temos um problema, eu penso que isso é geral, é global, que muitos homens continuam o menino. Existe dentro de cada homem uma criança, e esse homem que teve a sua experiência relacional com a figura materna, eu vejo isso acontecer muito no Brasil, e a maior parte dos lares do Brasil são regidos, liderados, coordenados por mulher. Esse homem, por não cumprir esse princípio, é um homem menino que, descumprindo esse princípio de deixar e de se desvincular da figura materna, projeta sobre a mulher uma mãe, e ele vai vivendo com uma cópia desbotada da mãe. A sua mulher representa a mãe, a mulher vai fazendo e vai suprindo as suas necessidades, vai liderando a casa, vai mandando na casa, e ele não percebe que ele ainda precisa desenvolver-se psiquicamente, construir uma autonomia de ser, amadurecer e ser homem pleno, homem de verdade. Eu enfrento isso muito nos casamentos e vejo que isso tem causado o quê? Isso tem causado um jugo desigual. É a mulher que ora pela casa, é a mulher que clama, pastor, ora pela minha família, pela minha casa. O homem não consegue exercer o sacerdócio dentro de casa. E quando você faz um resgate da historicidade, você percebe que esse menino ainda está ligado à mãe e não amadureceu e não está cumprindo o propósito para a sua vida. Primeiro, depois eu gostaria que você ponderasse sobre isso. E 2 Timóteo, quando Paulo está falando agora já do homem do tempo final. Primeiro, esse homem, quando Deus cria, fala que ele deve promover essa castração, essa ruptura, para ele poder constituir uma nova geração. E não perpetuar aquela geração e ter, às vezes, uma família que é pautada naquela família que ele teve, não estou falando não de princípios, mas de uma força, de uma pulsão psíquica, que ele vai repetindo, às vezes, comportamentos vindo da sua cultura familiar geracional. Agora, Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, ele faz uma descrição, e aí é mais da humanidade, da espécie, do homem do último tempo. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, é o homem desse tempo, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Uma coisa não é que o homem se tornou independente do pai, nós vemos que esse homem, muitos deles, e aqui no Brasil, muitos homens que não dão conta, continuam na dependência financeira do pai e até profissional, e o pai e a mãe têm que dar tudo. O que nós percebemos? Que esses homens, eles querem ter um ganho secundário de estarem ali experimentando algo vindo da parte dos pais, mas eles são desobedientes aos pais, ingratos, há uma ingratidão terrível nessa geração, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mas amigos dos prazeres que amigos de Deus. O texto é muito amplo, daria para a gente poder discutir sobre várias características aqui do homem desse tempo, mas, apóstolo, é um outro desafio que nós temos. E tudo isso faz com que o homem não se ligue ao propósito de Deus para a vida dele, de ser um homem à luz da Bíblia, um homem com autonomia, maduro e que possa trazer segurança, paz para sua esposa, para sua casa, para os seus filhos, e que não possa criar um jugo desigual. Quantas mulheres desgastadas, porque tem um homem presente fisicamente, tem um ser que manifesta a sua presença, mas manifesta uma ausência de propósito. Isso é verdade, pastor Davi. Isso é a mais pura e cristalina verdade. Só para você ter uma ideia, essa questão de pais ainda já adultos, inclusive aqui na Europa, isso é um negócio mundial praticamente, ou pelo menos no mundo ocidental isso é comum.
filhos já independentes financeiramente, que não saem do ninho do pai e da mãe. Compreende? Então, são adultos profissionais, mas continua menino no propósito geral. Porque eles são profissionais só no que tange ao seu propósito profissional. Mas ao propósito da vida em si, ainda não cortaram o cordão umbilical com o pai e da mãe. Só uma interferência aí, apóstolo. Uma coisa que a gente precisa também, você falando dessa maturidade até profissional, o que eu tenho visto em muitas igrejas, e é uma realidade, que algumas mulheres, algumas jovens, estão indo além no sentido profissional e alguns homens ficando para trás. Também. O que nós estamos vendo também na igreja é a carência de possibilidades das nossas irmãs, das nossas jovens, daquelas que são solteiras, contrair uma relação conjugal que possa trazer para ela conforto e segurança por estarem contraindo um vínculo, estabelecendo uma união com alguém que fosse alguém responsável, maduro também nessa área. Os nossos jovens hoje, as meninas estão ali, estão fazendo graduação, pós-graduação, estão ajudando na igreja, estão liderando, estão fazendo tudo. E os homens, como você disse, são homens que estão num retardo. Eu vou usar essa expressão, que é uma expressão usada na psicologia, quando a pessoa ela demora para se desenvolver na sua personalidade. Então, a gente usa essa palavra retardo para isso. Amém. Às vezes, as pessoas usaram esse termo, é muito conhecido como aquela, falava pessoa retardada, mas é aquela pessoa que fica para trás. Sim. E as mulheres estão indo, estão avançando, estão crescendo também na área profissional, e está gerando um certo empoderamento, mas os nossos homens estão fracos em tudo. Então, por isso, essa live é para despertar você. Essa live é para chacoalhar você que está aí nos ouvindo. Exatamente. Para viver no propósito de Deus, para você despertar, acordar e ser um homem corajoso, como disse o apóstolo, valente, que cumpre o propósito de Deus para a sua vida, de dominar sobre a terra, sobre o mar, e buscar em Deus domínio próprio, para você não viver amarrado e se tornar um ser retardado dentro daquilo que Deus gostaria que você vivesse em cada tempo da sua vida. Deus está falando com você hoje. Com certeza. Você não pode continuar o medo depois desta palavra. Deus quer chacoalhar você, quer quebrar as amarras que tem na sua vida. Você foi criado, foi gerado por Deus para viver dentro do desígnio. Você não pode aceitar continuar sendo um menino, continuar ficando para trás. Não que você é melhor, que você tem que estar à frente, mas que você tem que estar conectado com o propósito de Deus para a sua vida e ter uma vida de significado. Você não foi plantado por Deus nessa terra somente para acumular alguns bens, alcançar algum reconhecimento, alguma notoriedade na sociedade. Você foi plantado nessa terra para viver segundo o propósito de Deus. Isso é amplo, é desafiador, mas em Deus nós encontramos providência, em Deus nós encontramos suprimento para sermos aquilo que fomos criados para ser em Deus. Homens de Deus, homens à luz da palavra de Deus. O apóstolo está contigo, dê continuidade aí, e depois Amém. Você pode ter um encerramento. Ok, pastor Davi. Isso é tão sério, pastor Davi, essa questão do homem que saiu do seu propósito por causa do sistema do mundo influenciando o tempo inteiro, até nos meios acadêmicos. O homem ficou, inclusive o crente, ficou com medo de exercer a sua prerrogativa de homem macho e a sua prerrogativa de propósito. Tanto é verdade que há 10 anos atrás, eu não fui buscar, não me lembrei desse tema hoje, para buscar esta renovação desta pesquisa, mas há 10 anos atrás tinha uma pesquisa que mais de 70% da força missionária do mundo era mulher. Por quê? Porque não tinha homem. As mulheres estavam com mais coragem. Eu conheci algumas mulheres que, inclusive, se desafiaram, foram para a África, por exemplo, para lugares muito pobres, e eu conheci uma delas há uns 2 anos atrás em Brasília, que ela chegou numa cidade muito pobre, até um hospital ela abriu. O hospital da região, quem abriu foi ela. Ela conseguiu isso, sem dinheiro, sabe? Ela conseguiu organizar isso. Então, o que eu quero dizer?
Deus, muitas vezes, é obrigado a usar a mulher numa função para a qual ela não foi originalmente criada para tal, exatamente porque os homens, por causa de dar ouvido mais à filosofia de Deus, dando mais ouvido à filosofia dos homens, então se acovardaram. Por um lado, o homem foi pervertido por Satanás para ser um tirano, e por outro lado, quando a humanidade começou a perceber de um modo geral que a tirania não tinha mais lugar, então começou a criar essa outra ideia do homem que deixou-se levar como vai se levando aí um tronco de madeira dentro de um rio, e ela vai levando, quando a hora se enrosca, de repente dá um açoite da água, vai seguindo adiante. E com relação a isso, e as mulheres, por causa também da luta de classe, da luta para se livrar do domínio, sabe, do domínio ditatorial, muitas vezes, dos homens, então elas buscaram esse empoderamento. Só que buscaram o seu direito dentro do sistema do mundo, se afastou do propósito de Deus. Contudo, nas nossas igrejas, as mulheres continuam buscando o seu lugar de direito na sociedade, o seu lugar de direito dentro do propósito de Deus. E tem muita mulher sendo usada por Deus, tem muita mulher liderando coisas, liderando a sua própria casa, e às vezes carregando um peso além da sua força normal, exatamente porque o homem não toma essa prerrogativa. Então, são homens que, por um lado, alguns se estão avançando profissionalmente, mas não saem do ninho paterno, do ninho materno. E esses homens assim, dificilmente vai querer construir uma família. Então são homens solitários, desfrutam dos prazeres da vida, mas não querem compromisso em formar uma família, como é o propósito de Deus. Por outro lado, aqueles homens, como o pastor Davi disse, são homens que, mesmo caminhando um pouco na conquista da sua vida profissional, conquistam um determinado patamar que dá para se manter dentro da lei da sobrevivência, até com alguns privilégios, e para por aí, enquanto as mulheres estão indo adiante. Então, o homem tem que voltar ao princípio original, rever o princípio original de Deus para a sua vida. E, por outro lado, ainda, o homem ele só consegue caminhar de maneira autônoma e interdependente, não independente, como solteiro e como casado. Ele só consegue caminhar dentro desta autonomia, dentro desta interdependência, mantendo uma interlocução ou com seu cônjuge, no caso a mulher, ou com aqueles que fazem parte do seu trabalho ou do seu propósito. Essa pessoa só tem autonomia se ela conhece bem o seu propósito. E ela só consegue exercer autoridade se ela conhecer bem o seu propósito e saber como executar o seu propósito. Quando a gente consegue ter essa observação, a gente não vai ser como Acabe. Acabe era esse menino. Como ele não conseguiu a vinha de Nabote, ele chegou em casa, deitou e dormiu e foi chorar, não quis nem comer. Aí a mulher chega, Jezabel chega para ele, o que está acontecendo, rapaz? Porque Nabote não quis me dar sua vinha, eu quis comprar ela, não quis me vender. Eu falei assim, aí ela usou um termo mais ou menos, quem é que manda aqui? Já que você não deu conta de resolver, eu vou resolver por ti. Então ela agiu de um certo modo como mãe e de um certo modo como um poder atrás do trono. E ele simplesmente aceitou isso. Então, a Bíblia diz que ele se vendeu. Ele se vendeu. Dentro dessa questão espiritual, ele foi um dos piores reis de Israel, porque ele se vendeu, sabe? Para fazer a vontade espúria da mulher com quem ele nem devia ter casado. Porque casou por interesses políticos e interesses escusos, alheios à vontade soberana de Deus. E hoje, nos nossos dias, acontece exatamente a mesma coisa. Questões meramente por interesse. São alianças feitas por interesses espúrios, casamentos feitos por interesses escusos e assim sucessivamente. Mas eu quero enfatizar novamente. O homem, segundo a Bíblia, ele não pode abrir mão da sua prerrogativa de liderança no seu propósito e dentro do propósito de Deus para ele na igreja e dentro do propósito de Deus para ele dentro da sociedade. Ele tem que ser um influenciador na acepção da palavra, sem exercer domínio sobre outra pessoa, liderando.
mas se lembrando que liderança também quer dizer comando. E eu aceito ser comandado por meu apóstolo porque eu sei para onde é que ele está indo. Porque a mesma visão que ele tem, ele passou para nós, e eu compreendi essa visão e vejo que vale a pena caminhar com ele. Meus filhos estão comigo no mesmo propósito, a minha esposa, porque eles veem que vale a pena caminhar comigo no propósito, porque o propósito, em primeiro lugar, não é meu, recebi de Deus para nós, como família e como ministério. Então o homem tem que ter esta visão e não ser como Acabe, dominado pela mulher, manipulado por ela. E às vezes muitos homens com medo de exercer esta liderança debaixo... Estou falando de homens crentes, não estou falando de homens que não conhecem a Deus, estou falando de homens crentes. Tem medo de exercer esta função, essa sua prerrogativa de homem, como disse Davi para Salomão, seja homem. Com medo de exercer essa prerrogativa por causa da ideologia do sistema do mundo. Aí alguém vai me criticar porque eu exerço a minha autoridade. Não, autoridade não é autoritarismo. Autoridade é liderança. Liderança também tem voz de comando. E tem voz de mando. Eu só posso comandar se eu sei para onde ir. Agora, as pessoas não são obrigadas a ir para onde eu estou. As pessoas estão comigo porque sabem para onde eu vou e sabem que vale a pena. Isso é liderança. Domínio, você não tem opção. Eu domino o meu propósito pessoal. Abaixo de Deus, eu domino. Eu não apenas lidero, eu domino. Eu domino a minha profissão. Eu posso dominar o meu propósito. E eu posso dominar o meu propósito de tal maneira que eu tenho que servir. Porque o propósito do líder não é ser servido, é servir. Então eu tenho que ser macho, homem até o tutano para servir bem a minha mulher, para servir bem os meus filhos, para servir bem o ministério aonde eu estou lotado. Para servir bem aqueles que dependem da minha liderança para serem abençoados e para de igual maneira se desenvolver. O principal papel do homem, segundo a Bíblia, é liderar e levar outros à liderança. E é isso que muitos crentes, muitos homens crentes, eu vou dizer de novo a palavra meia enviesada que eu disse no começo, homem banana. Homem que não tem coragem de exercer a sua prerrogativa de marido, líder. De obreiro, líder. O apóstolo Paulo disse que há muitos obreiros, pastor Davi, muitos, não é poucos não, que na igreja é uma bênção, dentro de casa é um banana. Então, dentro da igreja, porque está subordinado diretamente a um outro líder que o comanda, então ele até vai bem. Mas se deixar ele na liderança, muitas vezes, conforme ele aspira, não irá bem, porque ele não consegue governar nem a própria casa. Quem governa a casa é a mulher, e não ele. Governar não é ser ditatorial. Governar é liderar. Governar é ter um propósito e saber para onde vai, como vai, quando vai, que velocidade vai. Porque o verdadeiro líder, a palavra, quando desenvolveu essa palavra líder que nós conhecemos, começou a se desenvolver isso de maneira mais ampla na América, no começo do século passado. Então o líder foi considerado, eu acho que eu cheguei a dizer isso na live anterior, que o líder é aquele que conduzia a carruagem do seu senhor. O seu senhor dava as prerrogativas, Deus nos dá o propósito. E o seu senhor dizia o caminho, então Deus nos dá o caminho, a gente caminha. À luz da orientação de Deus. Só que o líder caminhava no caminho dado pelo seu senhor. E a mesma coisa somos nós aqui, como líder. Homem líder. Homem segundo o propósito de Deus. Homem segundo o que diz a Bíblia. Temos que caminhar de acordo com o propósito que Deus estabeleceu para nós. Dominar o nosso propósito e servir. Aos casados, servir a nossa mulher. Servir o nosso filho, os nossos filhos. De acordo com o propósito de Deus. No comando desse serviço. Na gestão desse serviço. Jesus serviu todo mundo, não segundo a gestão dos apóstolos. Os apóstolos disseram assim, Senhor, manda o povo embora. O Senhor disse, por que vocês não dão de comer? Jesus estava testando a liderança deles. Porque liderança tem capacidade de domínio. Liderança tem poder. Liderança tem autoridade. A verdadeira autoridade produz algo. Então Jesus disse, por que vocês mesmo não dão de comer? Falou, Senhor, ainda que nós tivéssemos dinheiro aqui para comprar pão, aqui não tem padaria. E o Senhor disse assim, o que é que vocês têm aí? Aqui tem alguns pão e alguns peixes. Então senta aí, vou mostrar para vocês o que é servir. Então os discípulos serviram segundo a orientação de Deus. Eu tenho que servir, os discípulos serviram segundo a orientação de Jesus. Nós temos que servir como marido, segundo a orientação da palavra. Nós temos que servir como pai, segundo a orientação da palavra. Eu tenho que servir no meu propósito profissional, segundo o padrão da palavra e segundo as normativas que regem a minha profissão.
Como líder, eu tenho que servir a sociedade nas questões sociais segundo o que diz a palavra. E assim sucessivamente. E segundo as normativas que regem a comunidade onde eu estou. É isso que é servir. Nós confundimos liderança, a verdadeira liderança, de acordo com o propósito de Deus, com domínio. Jesus nunca mandou um homem dominar sobre outro. Ele diz que quando o homem domina sobre outro, o dominado sempre acha pesado. Quem exerce a sua verdadeira liderança não tem seguidores, tem quem se compromete para de igual maneira levar a cabo. Porque sabe, Josué seguiu Moisés não simplesmente para ser servidor de Moisés. Ele seguiu com Moisés para aprender a ser líder com Moisés e depois foi o sucessor de Moisés. Como líder, eu tenho que deixar um legado para os meus filhos. Como líder, como homem líder, eu tenho que deixar um legado para os membros da nossa igreja. Para os meus liderados na igreja. Eu tenho que deixar um legado para a posteridade. E só se faz isso com liderança. Quem não tem liderança não constrói legado. Quem tem liderança é porque tem um propósito. Quem tem um propósito é porque recebeu de Deus. Recebeu de Deus essa vocação. Quem recebeu de Deus essa vocação caminha de maneira autônoma, vai debaixo da presciência de Deus, debaixo do propósito de Deus, debaixo da liderança de Deus, debaixo da lei de Deus. Quem caminha de forma autônoma no seu propósito, caminha de forma interdependente, porque sabe que não consegue fazer sozinho, vai precisar de parceria. E Jesus gostava de se declarar, eu sou o filho do homem. Ele convocou 12, depois convocou mais 70. Então, dos 70, alguns começaram a reclamar muito, que ele estava sendo muito duro no exercício da liderança dele, que ele estava ensinando eles como ser líder, e alguns começaram a regatear. Então, ele olha para os 12 e diz, vocês estão embora também? Alguns começaram a não andar com Jesus dos 70. Ele olha para os 12 e diz, vocês estão embora também? Aí Pedro disse, não, para onde iremos? Se é só tu que tem a vida eterna. O propósito maior, só tu que tem. Os outros têm propósito secundário. Vale a pena te seguir porque tu tens o propósito absoluto. E nos interessa te seguir porque tu tens um propósito absoluto. Porque quando a gente te segue, a gente vai ser beneficiado na nossa vida pelo seu propósito. Porque o nosso propósito está conectado com o seu propósito. Aqueles que caminham comigo no meu propósito, sabem que o propósito deles está conectado com o meu propósito. Então eu não posso abrir mão da minha liderança, porque se eu abrir mão da minha liderança no meu propósito, pastor Davi, eu vou estragar o meu legado. Além de eu estragar o meu próprio legado, eu jamais vou levar o outro à liderança conforme é o propósito de Deus para a vida dele. É uma interconexão. Então, por essa razão, eu desafio os homens que estão vendo-nos agora a despertar-se para esse novo tempo. Eu nunca dei bola, nunca me aliei à filosofia do mundo. O dia que eu entendi o que é a liderança de Deus, eu não abro mão delas. Pela minha liderança, pelo meu propósito, eu dou a minha vida. E quando eu digo que dou a vida pelo meu propósito, nisto eu dou a vida por minha família, dou a vida por minha igreja e dou a vida pelo meu ministério. Eu estou disposto a servi-los, e a servi-los até com minha própria vida. Mas enquanto eu estiver no comando e na liderança, eu não abro mão dos pontos absolutos do propósito. Porque os pontos absolutos do propósito são imutáveis. E só um verdadeiro homem macho, segundo o propósito de Deus, tem condição de exercer esta liderança nos pontos absolutos do propósito. Jesus nunca abriu mão dos pontos absolutos do propósito. Jesus era homem macho. Então estou desafiando você. Ah, mas o senhor é muito duro. Não, estou desafiando você de verdade. Para que você saia dessa zona de conforto, de estar dentro dessa bolha. Da bolha de proteção da sua mulher como se ela fosse sua mãe. Da bolha de proteção da vida dos seus pais, quando na verdade você já devia ter saído da casa dos seus pais há muito tempo. Ou, mesmo casado, continua dentro da casa dos pais. Não segue a vida dentro do propósito que você estabeleceu com a sua esposa. E vive a sua vida de acordo com o que estabeleceu a sua mãe ou a sua sogra, ou os seus pais, ou os seus sogros. Dependendo do grau de relacionamento que vocês têm. Então olhe para frente, para o autor e consumador da vossa fé, e perceba que Jesus nunca abriu mão da sua liderança e do comando na sua liderança. Ele disse para os discípulos, vocês não são obrigados a vir comigo, mas se quiser vir, tem que seguir a regra. E assim que funciona. Isso é liderança. Liderança não diz assim, você tem que fazer. A liderança assim, se quiser. Mas se quiser, tem que aceitar. É assim que funciona. Porque a liderança também tem poder de comando e poder de mando. Só não tem necessidade de domínio. Porque eu não sigo ninguém porque sou obrigado. Eu sigo porque quero. Eu sigo porque eu decidi que vale a pena.
Por que eu amo a Jesus? Por que eu sigo a Jesus? Porque ele me amou primeiro. Eu vi isso. E quando eu conheci o propósito dele para a minha vida, eu vi que vale a pena segui-lo, porque anteriormente ele mostrou o propósito dele por minha vida, morreu por mim. Então, aos homens solteiros, quando forem se casar, deixa eu dizer uma coisa a vocês, amor não sustenta casamento. Casamento sustenta amor. Porque um casamento que sustenta amor é um casamento que tem propósito, é um casamento que tem projeto. E como eu disse, o projeto de vocês como solteiros só serve para vocês. Se vocês quiserem construir uma vida aonde Deus vai vos abençoar e cada um de vocês exerce, não se esqueçam que a mulher como auxiliadora não é uma marionete, é uma autoridade. Em parceria com o homem, sob o comando de um. Porque em uma casa não pode ter duas vozes de liderança, só pode ter uma. A palavra final da liderança tem que ser de uma só pessoa. Isso não é autoritarismo, isso é liderança. A verdadeira liderança de Deus é compartilhada. Só que a palavra final é de quem tem a prerrogativa de comandar e de coordenar esse propósito. Então, que Deus possa abençoar aos homens que estão assistindo agora e que vão assistir depois esta live. Que Deus possa os abençoar. Mas eu quero abrir os olhos para os homens. Não se submetam à ideologia e à filosofia do mundo. A filosofia de Deus é bíblica e ela é atual. Você pode observar uma família de crente no Senhor Jesus que segue o princípio bíblico na sua totalidade, a família é uma bênção. Cada membro é diferente, todos os dedos da mão são diferentes, cada membro é diferente entre si, mas por causa do propósito, todos caminham na mesma direção e são todos uma bênção. A família que quebra esse princípio, sabendo e por covardia ou por situações escusas, a família que quebra esse princípio pode perceber que há desequilíbrio na família. Há desequilíbrio, há problemas emocionais, há problemas psicológicos e problemas espirituais e aí por diante. Porque aquele que aspira também um grande ministério tem que liderar bem a sua casa. Quem não consegue liderar bem a sua casa não merece ter um cargo de liderança na igreja. Porque se não consegue liderar a sua casa, jamais vai liderar a casa de Deus de maneira adequada. Que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração por cada um de vocês, para que vocês entendam que o papel de vocês é um papel extraordinário na presença de Deus. Vale a pena ser o que Deus quer que sejamos. Porque para isto, Ele nos criou. Não queira ser mais do que Deus estabeleceu para você. Busque o seu propósito. Exerça a sua prerrogativa de homem, a sua responsabilidade e as suas atribuições de homem. Como disse Davi para Salomão. E como foi o reconhecimento daquele jovem auxiliar de Saul a respeito de Davi. Como foi o que disse o próprio... Alguém pode dizer assim, mas Davi pisou na bola. Mas todas as vezes que Davi pisava na bola, que ele percebia que ele tinha pecado, ele corria para os pés do Senhor. Por isso que ele foi chamado um rei segundo o coração de Deus. Porque quando ele percebia que ele errava, ele corria para os pés do Senhor, se jogava aos pés do Senhor, e dali por diante ele continuava caminhando na presença do Senhor. Mas ele nunca abriu mão daquilo que era a sua prerrogativa. É assim que nós temos que ser. Ah, mas isso é possível no século presente? Eu estou vivendo no século presente e a minha casa funciona assim. E eu não abro mão disso de jeito nenhum. E os meus filhos estão aqui. Eles não são crentes porque eu os induzi a ser crente. Eles são crentes porque eu os inspirei a ser crente. E eles estão no ministério comigo porque eu os inspirei a sê-lo. De igual modo a minha esposa. Então nós não estamos ninguém aqui fazendo porque nós achamos que temos que fazer por questões circunstanciais. Nós fazemos porque nós temos convicção para onde é que nós estamos indo. Porque não há nada na terra que funcione, que preste, sem que tenha um líder. E para ser líder, tem que obedecer o script que Deus estabeleceu, para que todos sejamos bem-sucedidos e bem-aventurados. Homens, sejam homens com H maiúsculo, fundamentados na palavra de Deus, na filosofia da palavra de Deus, que sempre foi atual e continuará sendo atual daqui a mais 2000 anos, se a terra continuar, se Jesus não voltar para buscar a sua igreja. E vale a pena. Por isso que Paulo diz, eu não me vergonho do evangelho de Cristo. Porque ele estava dizendo assim, eu não me vergonho de ser o homem que eu sou em Cristo Jesus. Eu
Apóstolo Walter Quirino Fiel, não me envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo, que me comissionou para tal. Não me envergonhe de ser quem eu sou atualmente. Eu estava dizendo hoje de manhã, hoje de manhã eu fui orar por uma das nossas ovelhas aqui, eu disse, eu gosto de mim mais hoje do que há 10 anos atrás. Porque a cada dia eu busco estar dentro do propósito de Deus. E o propósito de Deus, dentro dos pontos absolutos, é radical. Só que os pontos absolutos de Deus não me torna alienado e não me torna um idiota. E não me torna um homem banana. Me torna cada vez melhor. Como homem macho, como um pai, como esposo, como líder na igreja e como líder para exercer a minha liderança servidora. Jesus sempre serviu, segundo a prerrogativa dele que ele havia recebido do Pai. Eu lidero, segundo a orientação que Deus me deu, dentro dos pontos absolutos e mesmo dentro dos pontos flexíveis, eu ajusto a conduta, ajusto a operacionalidade com quem de direito e a partir desse ajuste, caminhamos conforme ajustado. Eu sempre vou dizendo, já que ajustamos aqui, vamos caminhar por aqui sem recuar nenhum milímetro. Se houver possibilidade de ajuste, se alguém propor um ajuste, ainda assim que eu aceite 100% do ajuste, a palavra do amém sai da minha boca. Isso é liderança. Alguém pode dizer, seguramente vai dizer, não concordo, não tem problema. Isso é a Bíblia que diz. Jesus não pergunta se a gente quer fazer, e ele diz assim, olha, se você quiser fazer, se você quer receber o que eu tenho para te dar, você tem que fazer o que eu mando. Vocês são meus amigos se fizer o que eu mando. Aí eu quero ser seu amigo, mas eu quero fazer do meu jeito, então não serve. Para ser homem de verdade, para exercer sua prerrogativa, para Deus te usar na terra como líder na sua casa, como líder na sua profissão, como líder na sociedade, para influenciar essa geração. Você tem que estar disposto a ser o homem que Deus quer, segundo a filosofia de Deus, não segundo a filosofia do mundo. Segundo a ideia de Deus, não segundo a ideologia do mundo. E aí o nome do Senhor vai ser glorificado. E o seu nome honrado. E o seu nome exaltado por onde quer que você passe. Seu nome vai ser exaltado no meio dos teus. E a cada vez que o seu nome vai ser exaltado e honrado no meio dos teus, quando eu digo dos teus, aonde você interage e exerce a sua liderança, o nome do Senhor sempre vai ser glorificado também. Quando também você continuar entendendo que tudo pertence a Deus, nada pertence a ti. Até o propósito que você desenvolve, que é inerente a você, foi Deus que te deu. A Ele, tudo para Ele, tudo vem dEle, para a glória dEle, para todo sempre. Amém e amém. Senhor Deus eterno Pai, em nome de Jesus, aqui estamos na tua presença. Eu estou agradecido por demais ao Senhor por esse tempo, falando da nossa responsabilidade como homem. Que nós possamos, ó Deus, tomar posse disto e cumprir cada um de nós as nossas atribuições como homem. Ainda que a sociedade diga diferente, porque esse é o plano de Satanás. Ó Deus, lá no princípio, Satanás tentou, ó Deus, e fez isto, colocando no coração do homem o princípio da dominação, gerando violência. E quando começaram a perceber que um grupo de outros homens começou a lutar contra a violência, então eles começaram, Satanás colocou a ideologia de que o homem macho não era tão macho assim, era mais ou menos. E a mulher feminina não era tão feminina assim. Podia ser o que quisesse. Do ponto de vista humano pode, do ponto de vista do Senhor não. E nós estamos aqui para viver o que o Senhor estabeleceu para a gente viver. E faço isso com alegria, sem autoritarismo, mas para servir à sociedade, à igreja, aos meus filhos e à minha mulher. Assim fazeis vós também, crentes em Cristo Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, então eu entrego estes homens nas tuas mãos. Eu entrego os homens da igreja Gerar Batista nas tuas mãos. Eu te entrego, Senhor, os crentes da nossa igreja Aliança com Deus nas tuas mãos, tanto no Brasil quanto aqui. Senhor, eu entrego nas tuas mãos os crentes homens, Senhor, de toda a tua igreja na terra, para que cada um deles sejam despertados para este novo tempo e para que compreendam que o Senhor precisa deles como homem, para exercer a sua prerrogativa e responsabilidade e as suas atribuições como homem. E a sua liderança como homem, chamado por ti para atender, ó Deus eterno, a vocação que o Senhor estabeleceu para cada um. Guarde-nos a todos e que toda ingerência do mal caia por terra em nome de Jesus. E que a plenitude do teu Espírito esteja sobre nós para nos comandar e nos guiar em toda a verdade que é a tua palavra e o Senhor da verdade, que é Jesus.
Deus eterno, nós te louvamos, nós te engrandecemos por isto, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos e a todas, no nome de Jesus. Deus abençoe a Igreja Geral Batista. Deus abençoe a todos e prospere a todos que estão nos vendo e nos assistindo e que vão continuar assistindo ao decurso das horas e dos dias. Pastor Davi, muitíssimo obrigado. Quero agradecer a Deus por essa live abençoada. Primeiramente, agradeço a Deus por Ele ter nos criado com um propósito e um propósito dos céus. Agradeço ao apóstolo Walter Fiel, que Deus possa cada dia continuar usando o apóstolo com tão rico conteúdo, já tem nos abençoado em outros momentos, e agora com a palavra que nos desperta para uma vida dentro de uma perspectiva de significado vindo da parte de Deus para as nossas vidas. Agradecer a todos que estiveram participando aí, ouvindo e também assistindo tudo aquilo que veio de Deus debaixo desse tema, homem à luz das Sagradas Escrituras. E eu finalizo assim. Miqueias 6:8 diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 16, 13 e 14, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. João 9:31, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Provérbios 17:24, o homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Que Deus te abençoe, que Deus possa ter o seu nome registrado nesta geração de avivamento, de despertamento de Deus na terra, nesse tempo, levantando homens de verdade, homens segundo o coração de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus.